João capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa veio Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, o que estivera morto e a quem ele ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe ali uma ceia e Marta servia, mas Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, caríssimo, ungiu os pés de Jesus e limpou os pés com os seus cabelos, e a casa se encheu com o cheiro de unguento. Então disse um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, aquele que o havia de trair: por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Então ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e subtraía o que nela foi colocado. Disse-lhe, pois, Jesus: deixe-a sozinha, para o dia do meu sepultamento o tenho guardado. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Porque muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e eles foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Mas os principais sacerdotes consultaram como poderiam também matar a Lázaro, porque por causa dele muitos dos judeus se afastaram e creram em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo à festa, ouvindo dizer que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, abençoado é o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. E Jesus, tendo encontrado um jumentinho, assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem, assentado sobre um potro de jumenta. Os seus discípulos, porém, a princípio não entenderam essas coisas, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e que eles tinham feito essas coisas para ele. A multidão, pois, que estava com ele quando chamou a Lázaro para fora da sepultura, testemunhava que ele o ressuscitara dos mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, porque eles tinham ouvido que ele fizera este milagre. Disseram então os fariseus entre si: percebestes que nada conseguis fazer? Eis que o mundo vai após ele. E havia alguns gregos, entre os quais tinham subido para adorar na festa. Estes, pois, vieram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe veio e contou para André, e novamente André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Na verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se algum homem me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se algum homem me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para esta hora é que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo: eu já o tenho glorificado, e novamente o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava e que a ouvira, dizia ter sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Jesus respondeu e disse: não veio esta voz por minha causa, mas por causa de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos os homens atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte ele deveria morrer.
Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu, é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Então Jesus disse-lhes: Ainda por um pouco de tempo, a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não venham sobre vós, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus e retirou-se, escondendo-se deles. Mas apesar de ter feito tantos milagres diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem tem acreditado em nosso relato? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso eles não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: Ele cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que eles não vejam com os seus olhos, nem compreendam no seu coração, e se convertam, e eu os cure. Essas coisas disse Isaías quando ele viu a sua glória, e dele falou. Contudo, muitos dentre os principais governantes creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem colocados para fora da sinagoga, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E se algum homem ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho falado, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento quanto ao que dizer e como falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo, conforme me disse o Pai, assim eu digo. Capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir deste mundo para o Pai, e havendo amado seus próprios que estavam no mundo, ele amou-os até o fim. E terminada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas em suas mãos, e que ele havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, colocou de lado as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois ele pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a limpá-los com a toalha com a qual se cingia. Aproximou-se então de Simão Pedro, e Pedro lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, tu não o sabes agora, mas depois tu saberás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca lavarás os meus pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não lavá-los, tu não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também minhas mãos e a minha cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que se lavou não necessita de lavar senão seus pés, porque no mais está todo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos. Porque ele sabia quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Assim, após ter lavado seus pés, tomou as suas vestes, e se assentando outra vez, ele disse-lhes: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou.
Se então seu Senhor e Mestre vos lavou os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade, eu vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, felizes são os que as praticam. E eu não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi, mas para que possa se cumprir a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Agora eu vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou ele. Na verdade, eu vos digo, quem receber aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Tendo dito isso, turbou-se em espírito e testificou, dizendo: Na verdade, eu vos digo, que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidosos sobre de quem ele falava. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Simão Pedro, portanto, acenou para ele para perguntar quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é este? Jesus respondeu: Ele é aquele a quem eu der o bocado que eu mergulhei. E quando ele mergulhou o bocado, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Então disse Jesus: O que tu fazes? Faze-o depressa. Ora, nenhum homem na mesa sabia para que intenção lhe falara isso, porque alguns deles pensavam que, como Judas tinha a bolsa, Jesus lhe tinha dito: compra as coisas que nos são necessárias para a festa, ou que desse algo para os pobres. Ele então, tendo recebido o bocado, saiu imediatamente e era noite. E, portanto, tendo ele saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e imediatamente o glorificará nele. Filhinhos, ainda por um pouco eu estou convosco. Vós me buscareis, e como eu disse aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir, eu também agora vos digo, um mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. Nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde tu vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, tu agora não pode me seguir, mas depois me seguirás. Disse-lhe Simão: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por minha causa? Na verdade, eu te digo, não cantará o galo até que me tenhas negado por 3 vezes. Capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vou teria dito: eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, ali possais estar vós também. E para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vós conheceis. Disse-lhe Tomé: Senhor,
Nós não sabemos para onde vais e como nós podemos conhecer o caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos é suficiente. Disse-lhe Jesus: Há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheces? Filipe: Quem tem visto a mim tem visto o Pai. E como então tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim, ou senão, crede-me por causa das obras em si. Na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores obras do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, guardai os meus mandamentos. E eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis também. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, como é isto que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e iremos a ele e faremos nossa morada nele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a maioria que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas essas coisas e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não a dou como ao mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem fiquem com medo. Ouviste o que eu vos disse? Eu vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis por eu ter dito, eu vou para o meu Pai, porque meu Pai é maior do que eu. E agora eu vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, vós possais crer. Daqui em diante, eu não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Mas, para que o mundo possa saber que eu amo o Pai, e o Pai me ordenou, desta forma eu o faço. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Capítulo 15.
Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais frutos. Agora vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Permanecei em mim, e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós sois o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha, e homens os recolhem e os lançam no fogo, e eles são queimados. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor no mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Essas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de algum homem entregar a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, e fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho-vos chamado amigos, porque todas as coisas que eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê. Estas coisas vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou antes de odiar a vós. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Se o servo não é maior do que o seu senhor. Se eles perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas todas essas coisas vos farão por causa do meu nome, porque eles não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera e nem lhes houvera falado, eles não teriam pecado, mas agora não tem capa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia a meu Pai. Se entre eles eu não tivesse feito tais obras, as quais nenhum outro homem fez, eles não teriam pecado, mas agora tanto viram quanto odiaram, tanto a mim como a meu Pai. Mas isso aconteceu para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Eles me odiaram sem motivo. Mas quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio.